Oi, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre ferramentas e funções de seleção. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais técnico, ele não vai envolver muitos conceitos artísticos, ele vai ser mais sobre como utilizar o aplicativo em si, né? Aqui o Ibis Paint X. Eu espero que vocês gostem, né? E vamos começar. Então, a primeira forma de seleção que tem aqui no aplicativo é essa aqui, ó. Você vem, abre a sua aba de camadas e tá vendo essa primeira camada aqui, ó, essa sem seleção aqui? Então, ela serve para você literalmente pintar a área que você quer selecionar. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, tá vendo que eu não posso selecionar as minhas cores? É porque essa camada aqui não serve para você pintar cores, serve para você pintar seleção. Só que o diferencial dela é que você pode usar qualquer pincel para pintar uma seleção. Eu já tenho um pincel aqui, ó, que é esse aqui, o caneta de tinta dura. E, por exemplo, se eu quiser selecionar essa boca ou então esse nariz, eu posso, por exemplo, ó, pintar que eu quero essa área e pintar essa área aqui, ó. Aí agora, se eu for na minha camada de linha, que é essa aqui, ó, aquela área azul que a gente pintou virou uma área de seleção. E aí eu poderia transformar, por exemplo, e aqui, ó, na opção transformar, e eu poderia brincar de editar ela, ó. Olha só, deixando mais longa ou mais curta, o que eu quisesse. E também eu poderia utilizar essa área de seleção como uma forma para pintar as áreas que eu quero pintar. Por exemplo, se eu vier aqui na área de seleção e pintar que eu quero essa área aqui, ó, vai ser a sombra, ó, essa área aqui vai ser a sombra. Eu também quero que essa área aqui do nariz tenha sombra. Também quero que a minha orelha aqui, ó, tenha sombra. E essa orelha aqui também eu quero que tenha sombra. Olha só. Você praticamente pintou. É como se você tivesse pintado as áreas que você quisesse. Aí depois de você ter pintado todas as áreas que você quer no seu desenho que sejam sombras, por exemplo, você vem na sua camada de cor. Ó, eu tenho aqui. Eu vou fazer uma sombra. Vou botar em multiplicar. Aí agora eu posso vir, sei lá, com balde de tinta ou então com o próprio pincel, ó, assim, ó, com o próprio pincel, que eu só vou pintar a área que eu selecionei. Aí eu posso vir aqui assim, ó. Isso pintando assim vai demorar um pouco mais, então eu recomendo que você utilize o balde de tinta para pintar, ó. Aí vai pintando isso aqui e isso aqui. Aí pintando isso aqui, ó, você pode depois tirar a seleção e olha só. Você tem todas as suas áreas de sombra pintadas bem simples e bem fácil, ó. Bem rápido mesmo. E isso ajuda que você vai pintar todas as áreas que você quer de sombra e só depois você vai escolher a sombra. Então, se você tem problema em escolher cores, isso aqui vai te ajudar, porque você já vai saber as áreas que você quer pintar, você só vai precisar se preocupar depois com as áreas, com as cores que você vai escolher. Essa forma de pintura aqui, essa forma de seleção, na verdade, ela deixa muito pouco, bem pouco mesmo, de serrilhado. Principalmente se você utiliza o pincel para pintar. Se você utiliza o balde de tinta, ele pode acabar não selecionando muito bem, ó, e deixar esse tracejado aqui, ó, que é meio feio. Mas se você tiver paciência para utilizar um pincel um pouquinho maior para ir mais rápido também, isso vai te dar precisão na hora de seleção, velocidade e você não vai precisar se preocupar tanto com as cores que você vai estar usando. E essa é a primeira forma de fazer seleções, que é através da camada de seleção, aqui que é essa primeira. Agora a gente vai falar sobre a ferramenta laço. Você clica aqui no seu lapisinho, clica no laço e agora o que a gente tem? Olha só. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a camada de seleção é que como o lápis pinta a área selecionada, a borracha vai automaticamente apagar. É um detalhe bobo, mas sabe, só para explicar bem, caso você queira saber como tirar a seleção. É só isso. Agora vamos voltar para ferramenta laço. Então, voltando para a ferramenta laço, nós temos aqui a nossa ferramenta laço
E, bem, eu simplesmente desenho a área que eu quero selecionar. Então, se eu quiser selecionar, sei lá, mais uma vez aqui, o nariz, ó, por exemplo, eu crio um círculo aqui em volta dele, né? E depois eu posso clicar, ó, eu abro aqui a minha camada, e aí eu posso clicar aqui em mover layer, que vai ser a mesma coisa de transformar, ou então o atalho que já tem aqui rapidão, ó, que é esse aqui, ó, transformar, que é essa cruzinha. Eu já clico aqui e modifico o quanto eu quiser, ó. Ah, peraí, eu esqueci de ficar na camada de linha. Pronto. Aí eu venho aqui de novo e posso modificar o quanto eu quiser, ó. Olha só. É bem simples o conceito dele, é bem fácil. A única diferença da camada de seleção para a ferramenta laço é que aqui eu desenho, lá na camada de seleção eu pinto a área de seleção. E esse jeito aqui também serve muito para você desenhar as suas áreas de sombra ou áreas de luzes. Só que tem o seguinte: enquanto a camada de seleção, que é a primeira forma de seleção que eu ensinei, ela te dá precisão, a ferramenta laço te dá velocidade. Por que, Davi, que dá velocidade? É assim, eu simplesmente desenho a área que eu quero pintar. Eu não simplesmente pinto a área para depois pintar de novo. Eu só venho aqui, desenho essa área. Eu venho aqui, ó, desenho. Ela é muito veloz para você desenhar as áreas de sombra. Eu simplesmente venho desenhando as áreas que eu quero. E depois que eu termino de desenhar, eu só preciso vir com um balde de tinta ou com um pincel, o que você preferir, o que deixar menos serrilhado. Ó, eu vou clicando e vou adicionando as minhas sombras. Aí áreas que você áreas que você não quiser que pinte, é só você vir depois com a borracha e apagar normalmente, como se fosse uma pintura normal. Ó, pronto. Aí eu venho, removo a seleção por aqui, ó, clicando nesse quadradinho tracejado aqui em cima em remover seleção, ou eu posso só voltar na ferramenta laço e clicar nessa terceira opção aqui, que é remover seleção. E olha só, você fez sombras muito rápidas. Eu fiz isso aqui em segundos enquanto a gente conversava, sabe? E como eu disse, a ferramenta laço te dá velocidade, mas a ferramenta lá da camada de seleção te dá precisão. Então, se você não é muito bom em fazer seleção com um laço, eu recomendo que você utilize a camada de seleção. E também que o laço ele deixa um tracejado, um serrilhado aqui muito feio, que depois você vai precisar usar o seu pincel, tipo, ou então borracha, para poder consertar. E para, sei lá, selecionar outras áreas do desenho para modificar com a função de transformação, é a mesma coisa. E também tem umas coisas que vocês precisam saber sobre essas opções aqui embaixo, ó. Por exemplo, o definir. O definir só vai te permitir fazer uma seleção por vez. Por exemplo, eu clico aqui, se eu fizer outra seleção, a seleção anterior some. E para eu fazer várias seleções consecutivas, eu vou precisar clicar no adicionar. E eu vou poder fazer várias seleções ao mesmo tempo. E se eu quiser remover uma seleção, eu vou usar a borracha? Não, você vem aqui, ó, em subtrair. Você clica em subtrair e olha só, você desenha a área que você não quer que esteja selecionada. É bem simples. E também tem uma outra função que vai poder te ajudar bastante. Por exemplo, você quer pintar tudo exceto a área da boca. Você vai lá, seleciona a área da boca. Aí tá vendo essa opção aqui, inverter a área de seleção? Você clica nela. Agora, tudo na sua tela está selecionado, exceto a boca. E aí você pode fazer várias alterações que você quiser, sem alterar as cores ou então a linha que estiver constituindo a boca. Ela é bem boa, bem simples, né? Ela é baseada mais em velocidade, ela vai te dar mais velocidade na hora de fazer as suas sombras, as suas luzes, as suas edições no traço ou coisa do tipo. E agora a gente vai ver a última ferramenta, que vai ser a ferramenta aqui, ó, varinha mágica. A varinha mágica, ela é bem interessante também, porque ela ajuda principalmente pessoas que têm pouca memória no celular, ou que pessoas que
se enrolam demais por usar muitas camadas de luz e sombra. Por quê? Olha só. Se vocês estão vendo que todas as minhas camadas aqui, elas estão separadinhas, as cores de base, olha só, eu tenho a camada do olho, a camada da pele, a camada do cabelo, mas se você se perde muito porque você usa muitas camadas e acaba tendo o celular fica ficando pesado, olha só, você pode fazer todas as suas cores bases em uma só camada, mas lembrando, eu recomendo utilizar a varinha mágica e essa técnica que eu vou utilizar só depois de algum tempo que você pega mais confiança nas suas escolhas de cores, ou então depois de você já ter escolhido as cores e falar, tudo bem, essas são as cores que eu vou utilizar até o final do desenho. Porque para selecionar as cores e modificar e querer que todas as luzes e sombras que você fez por cima dessas cores combinam com a base, é muito difícil. E eu vou explicar o porquê. Olha só. Eu já tenho aqui a minha camada de cor. Depois que você clica para selecionar a varinha mágica, você não precisa mexer em mais nada. Por exemplo, as configurações aqui de reconhecimento de espaço, você clica na engrenagem e tem essas coisinhas aqui, você não precisa mexer em nada. A única coisa que eu acho que você deve colocar é a layer de referência deve ser a layer atual, quando você estiver na camada das cores base. Você está na cor base, por exemplo, você quer pintar o cabelo. Aí você vem, ó, e clica no cabelo. E também aqui, ó, tem todas aquelas configurações da ferramenta laço que eu já ensinei, então é só você treinar e decorar quando você precisa de uma e quando você precisa de outra. E, bem, eu tô com o cabelo selecionado. Eu vou clicar aqui para criar uma nova camada. Eu não vou precisar ativar o efeito cortando, porque o cortando ele só serve para delimitar a área que eu vou pintar. Porém, a área que eu vou pintar já está selecionada, então eu não preciso selecionar essa função aqui. Depois de eu ter selecionado a área e ter criado a nova camada para sombra, eu vou colocar aqui em multiplicar. Pronto. Eu vou pintar a sombra. Olha só, vou pintar aqui bem rápido, vai ficar meio feio, mas é só para o vídeo não ficar muito longo. Ó, pintei aqui. Pintei aqui, aqui também vai ter sombra. Aqui. Ah, eu esqueci de selecionar a sobrancelha. Aqui. E, tá bom. Já serve para coisa. Aí agora eu vou diminuir aqui a opacidade só para ficar com um tom de sombra. E pronto. Agora eu posso só clicar aqui no quadradinho, remover a seleção. E olha só, sombras bem feitas, né? Eu só precisei selecionar a área que eu queria pintar, pintei e pronto, tá feito. E agora, se eu quiser pintar o rosto, eu não vou precisar criar uma nova camada para a sombra do rosto, a menos que a sombra do rosto tenha uma, sei lá, a menos que você queira muito que essa sombra do rosto fique separada, porque você vai precisar alterar por algum motivo. Mas eu não vou, para esse tipo de desenho, eu não preciso pensar tanto em mudar cores, eu só preciso pensar em tonalidades diferentes e, bem, isso eu posso fazer só selecionando cores diferentes. Aí eu volto aqui para minha camada de cores base, venho com a varinha mágica, vou selecionar somente o rosto, vou selecionar também essas variações de cor aqui, que é a do lábio. Ó, uma coisa que eu esqueci, eu tava com a ferramenta varinha mágica, só que tava no modo de definir. E aí, quando eu cliquei aqui para selecionar o rosto e fui definir a seleção do lábio, eu acabei apagando a seleção que eu fiz no rosto. Então é bom você utilizar ela na forma de adicionar. Olha só, seleciono aqui a bochechinha também. E agora eu vou pintar a sombra do rosto. Aí eu volto na camada que eu já tinha feito. Eu já tô com a minha cor selecionada aqui. E olha só. E pronto. Eu tô com duas sombras de dois lugares diferentes, separados, porém no mesmo lugar. Isso aqui, se você usa, você vai economizar memória do seu celular, tempo e, sei lá, você vai ter muito mais agilidade na hora de saber o que mudar. Se você já tá na camada de sombra, você só precisa saber a área que você
vai mudar. Se é o rosto, se é o cabelo, se é o corpo, dependendo da área que você selecionou. E olha só. Aí agora eu venho aqui, removo a seleção e tá pronto. E sobre aquele negócio que eu falei, que você precisa saber as cores que você vai utilizar até o final do desenho, é porque, olha só, se você fez lá todas as suas luzes, todas as suas sombras, mas de repente você quer mudar drasticamente as cores de um desenho, por exemplo, sei lá, a cor do cabelo. Se eu vier aqui e selecionar a cor... Opa! Se eu vim aqui e selecionar a cor do cabelo aqui e eu quero modificar ela, isso vai mexer muito com a luz e sombra que eu já tinha feito. E aí eu não vou poder... quer dizer, eu vou poder, né, alterar as luzes e sombras, mas só que você vai ter meio que um trabalho muito grande para ficar modificando as cores... Não, para modificar as sombras para se adequarem às cores novas que você mudou para o seu desenho. Por exemplo, eu tenho aqui o meu cabelo. Se eu seleciono ele e vou decidir mudar a cor dele, ó, daqui. Aí se eu vim aqui mudar, olha só, sei lá, para um esverdeado, coisa do tipo. Olha isso, as sombras que eu coloquei estavam combinando muito mais com aquela outra cor do que com esse verde. Aí eu teria que vir aqui na camada de sombra para ir modificando também essa. Só que, tipo, aqui eu só tenho uma camada para modificar, certo? Mas se para você que usa muitas camadas de cor precisar modificar, você vai ter que ficar caçando todas as camadas para depois modificar para ver qual dessas cores aqui se adequam melhor com a nova cor que você colocou. Olha só, aqui foi rápido porque era simplesmente uma cor base para o cabelo e uma cor de sombra base para o cabelo que, olha só, em alguns segundos eu ajeitei. Mas se você tiver muitas camadas, você pode levar alguns minutos que você poderia estar agilizando outra parte do seu desenho. E, bem, é basicamente isso que eu tinha para avisar. Se você for utilizar essa técnica da varinha mágica, lembre-se de configurar, né? Configurar é a palavra certa? Pode ser. Configurar as suas cores, as cores que você vai utilizar até o final. E, bem, é isso. E, bem, pessoal, essas foram as ferramentas de seleção e mais ou menos para que elas servem e como que elas podem melhorar o seu processo de desenho. Eu espero que essas dicas tenham ajudado você a entender mais ou menos como que você pode usar cada ferramenta. Eu recomendo que você escolha aquela que mais faz sentido para você, sabe? Aquela que seja mais confortável para o seu tipo de processo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilhe com algum amigo que goste de desenhar no celular, que use o Ibispaint, mas não entenda tanto das ferramentas que o aplicativo possui. E bem, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!